Fala pessoal, boa tarde, meu nome é Daniel Cordeiro, eu falo aqui do blog Treinamento Financeiro e vou comentar um pouquinho aqui sobre o artigo que eu publiquei recentemente falando sobre o IVA. O que acontece? Vou dividir essa explicação em três partes. Vou falar um pouquinho da origem, do conceito e como seria imaginado ele sendo aplicado aqui no nosso sistema tributário nacional. Quanto à origem desse imposto, a ideia dele surgiu lá depois da Primeira Guerra Mundial. Começou-se a ter um debate sobre um imposto que tivesse as características da não cumulatividade. Porém, esse debate acabou sendo esquecido no decorrer do tempo e só veio ser retomado após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ali mais ou menos no início dos anos 50, voltou-se a ter um debate porque os países encontravam-se devastados financeiramente e precisavam arrecadar dinheiro. E como o governo arrecada dinheiro através dos seus tributos. Porém, eles precisavam fazer isso de uma forma mais eficiente do que vinha sendo feito. Até porque a população já não aguentava mais pagar imposto sobre imposto, que é a questão da bitributação que acontece no Brasil, que é você pagar imposto sobre imposto. Já falando sobre o seu conceito, o conceito do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado ou acrescentado, dependendo da literatura, você pode encontrar essas duas nomenclaturas, que é a característica que a gente chama de débito e crédito, de compensação, ou seja, o valor que você pagou na entrada, no momento da compra, você não pode pagar sobre esse mesmo valor na saída, na hora da venda. Ou seja, se você comprou uma mercadoria de R$1.000, vamos supor que você paga um IVA de 10%, você pagou 100, você vai vender R$2.000, você vai pagar 200, certo? Se for 10% de novo, 200. Só que você já pagou 100 aqui dessa mercadoria, então não faz sentido você pagar no total final 300, que é o que acontece no Brasil, principalmente nas empresas que adotam o regime de tributação do lucro presumido, que tem essa característica de cumulatividade, o que é muito ruim para o sistema tributário. E para as empresas que são oneradas, para o consumidor, que acaba pagando, o consumidor final é quem paga tudo, na verdade, que a empresa só repassa, e o governo é quem gosta porque ele acaba arrecadando mais, né? Porque ele arrecada várias vezes sobre o mesmo produto. Ou seja, você pagaria nesse exemplo que eu dei, na verdade R$100, porque se você vai pagar 200 na saída, só que você já pagou 100 na entrada, você vai compensar e vai pagar só sobre a diferença, que é R$100, que é justamente o valor agregado. Então esse é o conceito, né, do IVA, que é da questão da não cumulatividade. E quanto ao como imaginá-lo aqui no Brasil, uma forma bem simples da gente tentar entendê-lo é fazer uma comparação com o Simples Nacional. O Simples Nacional tem a característica de arrecadar todos os tributos em uma única guia. Aqui eu digo Simples Nacional a nível de exemplo na questão da arrecadação, que é tudo numa guia só. Não estou falando aqui, debatendo a questão de como é o funcionamento, a articulação lá da estrutura do Simples Nacional. Estou pegando como exemplo a questão da guia, que é tudo arrecadado em uma única guia, que é a DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, se eu não me engano o nome. Ou seja, o IVA teria essa mesma característica. Todos os tributos estariam inerentes a ele, arrecadaria tudo em uma única guia, consequentemente você faria uma única declaração acessória, e que seria muito mais benéfico tanto para os governos quanto para os empresários, uma vez que não precisaria ficar gerando inúmeras guias e enviando inúmeras obrigações acessórias desnecessárias, que às vezes até replicam a mesma informação, que é o que acontece hoje no caso do Sistema Tributário Nacional, na questão dos regimes tributários, do lucro presumido, lucro real, e do Simples Nacional também, que já um pouco perdeu sua característica de simples realmente, como propriamente dito. Ou seja, recapitulando, a nível de exemplo aqui, o IVA que a gente está dando com o Simples Nacional é na questão da guia, de ser arrecadado tudo em uma única guia. Ou seja, por que eu estou falando na questão da guia? Porque o Simples Nacional ele também acaba em algum momento sendo acaba sendo a questão da cumulatividade de novo, porque você não tem simples a pagar e simples pago, você não faz uma compensação. Às vezes você compra a mercadoria de uma empresa, você já pagou PIS, COFINS, contribuição social, tudo ali dentro, só que quando você for gerar a guia do Simples, você vai pagar tudo pela saída, porque você não tem como compensar
PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social com DAS. Não casa. Então, esse é um dos pontos críticos aí do Simples Nacional e um dos pontos pelo qual eu não comparo ele totalmente com o IVA. Eu pego ele como exemplo somente para a questão da guia, que é muito interessante de se analisar e de explicar o IVA, como ele poderia ser funcionado no Brasil dessa forma. Valeu, galera. O link vai ficar aqui embaixo do artigo completo, tanto do nosso site quanto lá da nossa página do Facebook. Se puderem acessar lá e dar uma curtida, nós agradeceremos. Um abraço da equipe Treinamento Financeiro e até uma próxima.